Uma das grandes joias formadas na base do São Paulo, Antony, é mais um jogador que começava a crescer de produção com o técnico Diniz antes da paralisação pela pandemia do coronavírus. Através de uma transmissão nas redes sociais, o jovem atacante rasgou elogios ao treinador. O Diniz é um treinador que me ajudou muito desde quando chegou. É um cara que me dá muita confiança e liberdade para jogar. Um cara muito bom de grupo, que está sempre conversando. Desde quando chegou, ele me deu atenção, me chamou para conversar, me deu uma confiança enorme. É um cara que cobra muito, é o perfil dele, mas agradeço até pela cobrança que ele vem fazendo, declarou o jogador. O jovem ainda reafirmou a sua gratidão por Diniz, que não poderá contar com o atleta no tempo que desejava. Ele falou que queria mais tempo, que queria para me preparar melhor, mas ele está muito feliz por mim. Eu agradeço muito a ele por ter me ajudado até aqui. É um treinador que agregou, está agregando e eu vou levar para o resto da minha vida. Assim como a maioria da população, o elenco do São Paulo segue em quarentena por conta da pandemia. Os atletas realizam atividades em casa para manter a forma física e ontem revelou ansiedade para voltar aos gramados e viver seus últimos momentos pelo São Paulo. Tenho pouco tempo e quero aproveitar muito. Não vejo a hora de ver a nossa torcida de novo. Estava vivendo um momento muito bom e quando voltar vamos dar continuidade no trabalho para voltar em alto nível. Não vejo a hora de voltar a vestir a camisa do São Paulo de novo. Não tem data ainda, mas que passe o mais rápido possível porque estou ansioso para jogar e vestir a camisa do São Paulo. Fernando Diniz, aos poucos, vai caindo nas graças do torcedor do São Paulo. Para isso, ele tem contado com ajuda especial nos bastidores, a do ex-técnico e agora comentarista Muricy Ramalho. Os dois têm uma relação recente, mas o atual técnico do São Paulo garante que Muricy é uma referência para ele. É uma das grandes referências que a gente tem no São Paulo. Um cara super vencedor e que faz muita falta ao futebol. É um cara que tem caráter muito firme, dedicado, lúcido, limpo, claro. O futebol precisa muito de gente como o Muricy. Fez muito pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Fluminense, pelo Náutico e pelo Inter, por todos os clubes em que passou. Mais do que o currículo, a pessoa do Muricy serve de exemplo para todos aqueles que limitam dentro do futebol, disse Diniz. O treinador ainda falou sobre a visita de Muricy ao CT Barra Funda em fevereiro deste ano. O atual técnico de São Paulo tratou aquele gesto como um grande presente. Para mim foi um grande presente a visita dele. A gente tem uma sintonia muito fina desde quando eu iniciei a minha carreira como técnico. Na primeira vez que a gente se enfrentou no São Paulo e Audax, a gente conversou onde os ônibus ficam estacionados no Morumbi e passamos a nos comunicar de vez em quando. É uma relação que só vai melhorando, ficando mais sólida, mais profunda, finalizou Diniz. O São Paulo prevê um prejuízo de cerca de 100 milhões caso o futebol no Brasil fique paralisado por cerca de 3 a 2 meses. Esse foi o balanço feito por Elias Albarello, diretor financeiro do clube. Em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, Albarello explicou os impactos da pandemia que o coronavírus pode causar aos cofres do São Paulo. Nos últimos 10 dias, analisando o impacto efetivo no São Paulo, deve girar em torno de 90 a 100 milhões nas projeções que estamos tendo de 2 a 3 meses sem futebol. Como falei, pode chegar até a 100 milhões, depende da retomada. Temos discutido com a CBF as cenários de iniciar campeonatos e no retorno por força de lei ter jogos com portões fechados. Isso já perde bilheteria, o que foi o grande impacto que tivemos, afirmou o diretor. No jogo contra o Santos, na qual o São Paulo atuou com os portões fechados, o São Paulo estima perca de 1 milhão com a devolução de ingressos àqueles que já tinham adquirido as entradas. Na partida diante do River Plate pela Libertadores havia previsão de um lucro de cerca de 4 milhões. Albarello também comentou sobre as negociações para a adequação salarial do elenco. Inicialmente, parte dos jogadores se mostrou resistente às negociações apresentadas pelo clube. O São Paulo propõe uma série de ajustes temporários nos pagamentos aos jogadores, como corte de 50% do salário pago em carteira, suspensão dos direitos de imagem a partir do mês que vem, com pagamento previsto para início de maio.
não é redução de salário. A partir do momento que tivermos a entrada de recurso, nós vamos pagar. Fui surpreendido pelas notícias porque isto está em negociação. Venho conversando com o Raí e com o Pássaro e não perdi a esperança de que isso pode ser aceito pelos jogadores, finalizou o diretor financeiro.